Esse é o jovem falando. Saí mais cedo do trabalho para estudar um pouco, sem ser interrompido antes da prova final da minha classe. Quando entrei na sala, todos estavam terminando seu estudo. Quando perguntamos sobre isso, o professor disse que estava no livro e que nós éramos os responsáveis por estudar pelo livro, não pelas apostilas. Não podíamos realmente discutir sobre isso. Chegou finalmente a hora da prova. Deixem a folha de face para baixo da carteira até que todos tenham recebido a sua prova e eu avise para que vocês comecem, disse o professor. Deixa todo mundo aí a prova virada para baixo. Quando eu avisar, vocês podem virar a prova. Quando viramos a folha, todas as respostas estavam preenchidas. A parte de baixo, na última página, dizia o seguinte: este é o fim da sua prova. Todas as respostas nos seus testes, na sua prova, estão corretas. Você vai receber um 10 na sua última prova. A razão por você tirar um 10 na sua prova é porque o criador da prova fez ela por você. Todo o trabalho de preparação que você teve para esse teste não lhe ajudou a ganhar esse 10. Você acabou de experimentar a graça. Você acabou de experimentar a graça. Ele percorreu então a sala e perguntou para cada aluno: qual é a sua nota? Você merece a nota que você recebeu? Até que ponto seus estudos finais para essa prova ajudaram você a tirar essa nota? A resposta é: nenhuma. Por mais que você tenha estudado. Mas o autor da prova fez a prova por você. Por mais que tivesse todo mundo preocupado, você imagina que é você estar no último semestre de uma faculdade, de você fazer uma prova, você sabe, se eu passar nessa prova, eu me formo. Se eu não passar, eu tenho que ficar mais 6 meses aqui estudando. Seja na boquinha da garrafa ali, para já começar a exercer a sua profissão. Todas as suas expectativas, quanto ansioso, de repente, você não estaria para fazer aquela prova. E aí, quando você vira a prova, 10. O autor da prova fez a prova por você. Isso se chama graça. Deixa eu dividir aqui esse capítulo 15 em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 16. E aqui você vai encontrar palavras cruéis e palavras orgulhosas de Elifaz. Elifaz vai acusar, vai insultar Jó, revelando orgulho e falta de graça. Veja comigo os 6 primeiros versículos. Os 6 primeiros versículos. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões que para nada se aproveitam? Veja o que ele fala de Jó. Mas você destrói o temor do Senhor, o temor de Deus, e diminui a devoção a Ele devida, pois o que você fala se inspira na sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos, a sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Ele está dizendo: Jó, você é um falador pretensioso. Você é um falador, Jó. Você está falando coisas da sua própria cabeça de forma iníqua. Você mesmo está se acusando, Jó. No verso 8, veja o que ele diz no verso 8. Ele diz assim, olha: Jó, você está ignorando a sabedoria dos mais velhos. Lembra, ele é um temanita, ele é de uma região de pessoas sábias. E ele diz assim para Jó: olha, será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? Jó, será que você escutou alguma coisa que ninguém escutou? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Jó, você não está escutando as gerações passadas. Não está escutando os mais velhos, Jó. Você não está escutando a sabedoria dos mais velhos, Jó. Escute. No verso 11, veja o que ele fala no verso 11. Você faz pouco caso das consolações de Deus. Aí veja a palavra dos amigos. Você
faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você. É brincadeira, né? Se eu sou Jó agora, eu dou uma risada. Não, é brincadeira. Suaves palavras você está dirigindo para mim, está me acusando de ser iníquo, de não ter integridade, está escondendo o pecado, está acusando de eu não andar nos caminhos do Senhor, está dizendo que meus filhos morreram porque mereceram, está dizendo que eu estou recebendo menos do que eu mereço. Suaves palavras. Na cabeça deles, quando ele fala aqui, você faz pouco caso das consolações de Deus. Quem é que estava consolando eles? Quem é que estava consolando? Quem é que estava lá falando com eles? Eram os amigos, né? Na cabeça dos amigos, aquilo que eles estavam dizendo era o quê? Consolação de Deus. Eles estavam ali, eu sou boca de Deus. Eu estou aqui dizendo assim diz o Senhor e eu estou usando suaves palavras. Veja se Jó estava bem de amigo. Se Jó estava bem na situação. Veja o verso 15 e 16. Ele diz, eis que Deus não confia nem nos seus santos. Nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Ele acusa Jó de ignorar a pecaminosidade dos homens. Se você lembrar, ele disse a mesma coisa lá no capítulo 4. Lá no capítulo 4, na primeira fala dele, ele fala a mesma coisa. Olha, Deus não confia nem nos seus santos, nem nos seus anjos Deus confia. Quanto mais em você, Jó. Ele tenta dizer, Jó, você é iníquo, você está no pecado, Jó. Aquele que devia estar consolando está batendo. Aquele que devia estar trazendo palavras de graça, está trazendo palavras de acusação. Mas ele não para por aí. Do verso 17 até o verso 28, ele vai falar sobre sofrimento. E vai dizer, Jó, o seu sofrimento é resultado da sua maldade, Jó. Você está recebendo o que você está merecendo. Veja o que ele fala aqui nos versos 20, 21 e 24. Ele vai distorcer as verdades da revelação de Deus e vai basear suas acusações no seu próprio entendimento. Veja o que ele diz, verso 20. O ímpio é atormentado todos os dias. Lembra, Jó, quando estava se defendendo, Jó disse, olha, todos os dias eu sou atormentado. Aí o que é que ele diz? O ímpio é atormentado todos os dias. O que é que ele está dizendo? Jó, você é um ímpio. Você mesmo disse que é atormentado todos os dias. E o ímpio é atormentado todos os dias. Então ele está acusando Jó. Lembre, isso não pode sair da sua cabeça. O próprio Deus disse que Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não era uma pessoa que estava falando, o próprio Deus testemunhando de Jó. Você sabe que Jó não é ímpio. Você sabe que o certo na história é Jó. Quem não sabe disso é Jó. Mas você sabe disso. Você está vendo as pessoas acusando Jó. E Jó, você tem a oportunidade de sofrer como Jó, de saber a verdade, mas sentir a dor de Jó. Porque Jó estava dizendo, eu não fiz nada de errado para merecer isso. E os amigos dizem, você fez. Você é ímpio, diz aqui no verso 20, ele diz mais. O ímpio é atormentado todos os dias no curto número dos seus anos que se reservam para o seu opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. O que é que eles estão dizendo? Na prosperidade, quando você está próspero, quando você está bem, você perde tudo. Aconteceu isso com Jó, não foi? Estava bem, era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo. Mais uma vez, está acusando Jó de ser ímpio. Veja o verso 24. Ele diz, olha, a angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele como um rei preparado para a batalha. Jó falou sobre isso na sua defesa. Lá no capítulo 3, no capítulo 9, Jó fala, olha, a angústia toma conta do meu coração. As aflições tomam conta de mim. Aí ele diz, olha, aflição e tribulação vão lhe assombrar, vão prevalecer contra você, Jó, como um rei preparado para a batalha. Para piorar, no verso 26, ele vai acusar Jó de ser rebelde. Veja, arremete contra ele
ele fala, só para você ter o contexto do verso 25, ele diz, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Ele está dizendo, Jó, você desafiou Deus, você desafiou o Todo-Poderoso, arremete contra ele, contra Deus, obstinadamente protegido por um grande escudo. Ele está dizendo, Jó, você está sendo rebelde, Jó. A gente está aqui lhe corrigindo, a gente está falando aqui e você não quer aceitar. Você está sendo rebelde, Jó. No verso 27 ele diz, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na sua cintura. Ele está dizendo assim, olha, você está com... Aí é uma questão cultural, que no Oriente Antigo, você ser gordinho era sinal de saúde, riqueza. Porque quem é gordinho tem o que comer, né? Então, a prosperidade era dado, você era gordinho lá, então, ele está dizendo aqui, olha, o ímpio, Jó, você está com um rosto todo cheio de gordura, aquele rosto, as bochechinhas assim, bem redondinha, bem rosadinha, a cintura também bem cheinha. Ele está dizendo, olha, porque cobriu o rosto com a sua gordura, porque se acumulou também na sua cintura. Jó, você está acumulando riqueza, a sua prosperidade, isso que você teve veio através de meios ilícitos, iníquos. Ele está dizendo, Jó, você é ímpio. Jó, se antes eles estavam perguntando, se no primeiro round eles estavam insinuando, eles estavam dizendo, Jó, será que não vale a pena você pensar sobre isso? Será que você não cometeu alguma coisa? Será que não é bom você investigar alguma coisa? Eles estavam meio que insinuando, agora estão insinuando mais nada. Estão afirmando categoricamente, Jó, você é um pecador. Jó, você é ímpio. E aí no finalzinho, dos versos 29 até o 35, eles vão acusar Jó de insolência, atribuindo sua aflição à sua maldade. Veja no verso 29, ele diz, por isso não ficará rico. Jó perdeu tudo, não foi? Era o homem mais rico e perdeu tudo. Aí ele diz, olha, o ímpio não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Lembra tudo o que aconteceu com Jó, ele perdeu tudo. No verso 34, ele diz, porque a companhia dos ímpios será estéril, o fogo consumirá as tendas do suborno. O que foi que desceu do céu para queimar as tendas de Jó? Fogo. Ele está dizendo, olha, o fogo vai descer sobre a tenda dos ímpios. Está vendo, Jó? Tudo o que eu disse que acontece com os ímpios, aconteceu com você. Tudo o que eu disse que ia acontecer com pessoas más, aconteceu com você, Jó. Então, Jó, você é um homem ímpio. Essa é a consequência. Só que, mais uma vez, você sabe que Jó não é ímpio. Você sabe que Jó, o livro de Jó vai terminar com o próprio Deus testemunhando de Jó, dizendo, olha, vocês não disseram coisas certas, como disse o meu servo Jó. Você sabe que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então isso já leva você a pensar assim, olha, se tudo que ele disse, que acontece com o ímpio, aconteceu com Jó, mas Jó não é ímpio, então quer dizer que o sofrimento na vida de alguém pode chegar não pela maldade desse alguém, mas pela soberania de Deus. Porque Deus tem um propósito maior em tudo isso. E é interessante porque na primeira discussão, no primeiro round da discussão, o ponto auge dessa discussão, são dois momentos assim, é o ponto auge. É no momento que Jó diz assim, olha, eu preciso de um árbitro entre nós. Preciso que alguém seja meu intermediário, que alguém fique entre mim e Deus. Não sabia ele, mas ele estava falando de Cristo. E outro momento, no final, no capítulo 12, se eu não me engano, no capítulo 12, Jó fala, olha, que bom seria se eu morresse, mas depois voltasse à vida. E quando eu voltasse à vida, Deus não se lembrasse mais dos meus pecados. Não sabia ele, mas ele estava falando da ressurreição. Esses são os pontos auges do primeiro discurso. Agora, no segundo discurso, no segundo embate, vai ter outro momento, vai ter outro ponto auge, que vai se somar com isso que Jó já tinha falado.
E vai mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo no meio da dor e do sofrimento, mesmo não compreendendo, mesmo que a lógica de Elifaz seja verdadeira, mesmo que a lógica de Elifaz seja correta, mesmo que isso que ele esteja dizendo seja correto, mas não estava correto aplicar a Jó. Existem coisas que nós não conhecemos, existem coisas no mundo espiritual que nós não compreendemos. E muitas vezes nós temos que dizer a Deus: Deus, eu não sei. Por que eu estou sofrendo? Eu não sei, mas Deus sabe. E eu confio em Deus. No meio das dores, no meio das dificuldades, nós precisamos da graça de Deus. E muitas vezes nós precisamos ser instrumentos da graça de Deus na vida de outras pessoas. Quando eu olho para o discurso de Elifaz, um discurso cheio de raiva, ódio, acusação, e alguém que estava lá para demonstrar graça e não demonstrou, eu fico olhando para o meu coração e perguntando: será que eu tenho demonstrado graça para as pessoas que estão sofrendo ao meu redor? Será que eu tenho palavras de graça ou será que minhas palavras mais ferem do que curam? Como eu tenho agido? Deixa eu contar outra história. Eu disse que tinha duas histórias. Deixa eu contar outra história agora. Deixa eu contar a história da doutora Lucy. Falar sobre graça. Isso aqui é um pastor que está contando essa história. Nessa história comovente, conhecemos doutora Lucy, uma mulher de grande resiliência que enfrentou tragédias ao longo de sua vida. O primeiro golpe ocorreu quando seu primeiro marido, o renomado cirurgião, Dr. Trevor, faleceu em um trágico acidente de avião, enquanto voltava de um retiro na montanha. Este acidente também tirou a vida de outros 4 homens de Deus, deixando toda a comunidade cristã de Dallas em um luto profundo. Lucy demonstrou uma notável determinação em superar essa perda devastadora. Com o apoio amoroso de sua família e da comunidade da igreja, ela canalizou sua dor para completar sua educação e, eventualmente, tornou-se a primeira professora do Seminário Teológico de Dallas. Sua jornada de superação, ao longo de uma década, é um testemunho inspirador de força e fé. O destino de Lucy tomou um novo rumo quando ela conheceu Carlos, um cristão do sul do Texas. Com o tempo, um amor profundo cresceu entre eles, e eles decidiram se casar. Esse novo capítulo trouxe alegria e esperança para todos que testemunharam essa união abençoada. No entanto, a história toma um rumo trágico novamente. Quando, 5 anos após o casamento, Lucy falece repentinamente em uma ambulância, a caminho do hospital, nos braços do marido que ela tanto amava. O choque e o sofrimento que se seguiram foram esmagadores, deixando a família e Carlos atordoados com aquela perda. Tive o privilégio de conversar por mais de 2 horas com a família que já passara por uma morte trágica do pai e agora aqueles 3 filhos tinham que lidar com a morte súbita da mãe. Carlos, que perdera a primeira esposa num acidente de carro, ficou sentado silenciosamente ao lado deles. Era possível ver as rodas da vida girando enquanto as lágrimas caíam dos seus olhos. O sofrimento, misturado com o choque, os deixou estupefatos. Carlos e aqueles filhos adultos não precisavam de qualquer censura, de qualquer condenação. Eles não precisavam ser acusados, nem que lhe fizessem perguntas insinuosas ou perguntas humilhantes. O que eles precisavam eram de consolo e uma simpatia sincera. Em uma palavra, eles precisavam de graça. Graça. E assim nós cruzamos pessoas todos os dias nas nossas vidas. Aqui na igreja, hoje, você já cruzou com pessoas que precisavam de graça na sua vida. Você talvez esteja hoje aqui precisando de graça. Quando eu olho as palavras de Elifaz, eu vejo um homem que não falou da graça de Deus. E vejo como eu e você precisamos falar dessa graça. Deixa eu fazer aqui umas rápidas aplicações. Como a gente tem dito, toda a Bíblia está contando uma única história. A história de como Deus está redimindo um povo para a sua exclusiva glória. De Gênesis a Apocalipse, Deus está contando essa história. Como Ele está salvando um povo para si. Essa história pode ser resumida em 4 palavras. Criação, queda, redenção e consumação. Toda a história da humanidade se resume a isso.
criou todas as coisas, o pecado entrou no mundo, Deus está redimindo um povo para si, e no final vai consumar todas as coisas. E o personagem central dessa história é Jesus Cristo. Então, quando eu olho para Elifaz, acusando Jó, trazendo palavras cruéis e mostrando todo o seu orgulho, eu lembro que nós precisamos lidar com graça com aqueles que sofrem. Eu lembro de um texto de Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4. Abra comigo em Efésios, capítulo 4. Abra comigo em Efésios, capítulo 4. Devemos lembrar de mostrar graça ao lidar com aqueles que sofrem. Veja Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 32 diz assim: pelo contrário, Paulo já está na segunda parte, está exortando a prática daqueles irmãos, já está falando da ética, de como viver para agradar a Deus. E ele diz assim, olha, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Existe um detalhe no texto aqui sutil, que esse detalhe é quando Paulo diz assim, olha, perdoem como Deus perdoou vocês. O contrário é verdade. O que Paulo está dizendo, se você não consegue perdoar, provavelmente é porque você não foi perdoado por Deus. Porque se você foi perdoado por Deus, você consegue perdoar. Não, mas fulano fez comigo, você não sabe o que ele fez comigo. Não importa o que o fulano fez com você. Jesus conta uma parábola, você lembra dessa parábola? De uma pessoa que devia 1 denário e outro que devia 30, 300 talentos. A gente às vezes não compreende bem a parábola porque está em moeda daquela época, está em valores monetários daquela época. Mas deixa eu trazer para os valores monetários de hoje. Jesus está dizendo assim, olha, de repente alguém estava devendo dinheiro para você. E esse alguém estava devendo em torno de um salário mínimo, digamos R$ 1.300. Então alguém estava devendo para você R$ 1.300. Ou melhor, você estava devendo R$ 1.300 para alguém. Melhor, você estava devendo R$ 1.300 para alguém. Estava devendo um salário mínimo. Eu estou devendo R$ 1.300 para Franklin. Aí Franklin, por bondade, vai dizer, não, Paulo, não se preocupe não, eu lhe perdoo os R$ 1.300. Eu digo, opa, mas Franklin me perdoou R$ 1.300. Franklin me perdoou R$ 1.300. Ou melhor, deixa eu contar a parábola correta, estou contando ao contrário. Estou contando errado. Eu devia para Franklin 300 denários, 300 talentos. 300 talentos dá em torno, a nossa moeda hoje daria em torno de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Então eu estou devendo 2 bilhões de reais para Franklin. Aí Franklin chega para mim e diz, Paulo, beleza, não precisa pagar, está perdoado a sua dívida. Ou seja, Franklin me perdoou 2 bilhões de reais. Aí o pastor Rogério está me devendo R$ 1.000. Para ficar na mesma conta lá. Está me devendo em torno de um salário mínimo, R$ 1.300. Aí eu não perdoo o pastor Rogério. Foi me perdoado 2 bilhões. Mas eu não quero perdoar 1.000 do pastor Rogério. Então e a comparação de Jesus, quando ele fala de perdão, é como se Deus nos tivesse perdoado os 2 bilhões. E o que alguém fez com você é referente a R$ 1.300. Então, como você não perdoa? E Paulo diz, olha, perdoe uns aos outros. Sejam bondosos uns com os outros, como Cristo perdoou vocês em Cristo. Então, devemos demonstrar graça, devemos ser bondosos, devemos ser compassivos. Quando eu olho mais uma vez para Elifaz acusando todo o sofrimento de Jó, em ser toda pela maldade no seu coração, eu lembro mais uma vez de Paulo, quando escreve aos Coríntios. E é interessante, se Cristo é o personagem central da Bíblia, ele vai nos dar exemplo sobre isso. Veja, no momento talvez de mais estresse do Senhor, momento de mais dor, o momento de maior sofrimento do Senhor, qual foi? Talvez qual tenha sido o maior momento de sofrimento, de dor, de angústia, onde ele pôde experimentar ali a fúria dos homens. Foi aonde? Na cruz. Estava pendurado lá na cruz, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido desprezado, cuspido, maltratado, pregado naquela cruz, com a dor lancinante.
Mas nos seus momentos de angústia, quais são as palavras do Senhor? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, mesmo naquela dor, o nosso Senhor estava demonstrando graça. Veja comigo em 2 Coríntios, capítulo 1. Veja o que o apóstolo Paulo escreve para aqueles irmãos, que serve para o meu e para o seu coração. 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Você recebe o consolo de Deus, você recebeu a graça de Deus, para que agora você possa demonstrar essa graça na vida de outras pessoas, para que você possa ser um consolador na vida de outras pessoas. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: olha, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar para você um outro Consolador. Ele vai estar com vocês, o Espírito Santo vai estar com vocês, Ele vai estar no meio de vocês, Ele vai estar em vocês. Então nós devemos demonstrar graça. Não existe uma outra opção para um cristão verdadeiro que não seja demonstrar graça, que não seja demonstrar bondade, que não seja demonstrar compaixão. Isso faz parte do DNA do cristão. Isso faz parte de uma vida que agrada a Deus. Olhando para essa parte final, aonde ele está acusando Jó de toda impiedade, dizendo que Jó teve menos do que ele merecia, dizendo que Jó é como que uma terra estéril. Eu peço para que você abra em Colossenses capítulo 4. Precisamos lembrar que a graça, ela é sempre apropriada, independente da situação. Mas será que eu devo falar com aquele irmão? Será que eu devo trazer uma palavra de consolo? Será que eu devo demonstrar bondade? Deve. Se essa dúvida passa pela sua cabeça, você já tem a resposta: deve. Mas será que eu falo? Será que eu não falo? Fale. Demonstre graça, demonstre bondade, demonstre consolação. Veja comigo Colossenses capítulo 4, no verso 6. O que é que o apóstolo Paulo escreve para aqueles irmãos? Que a palavra dita por vocês seja sempre o quê? Temperada, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Que a palavra de vocês seja temperada, que a palavra de vocês seja agradável, que a palavra de vocês seja verdadeira. Você já escutou alguém dizendo assim: não, mas eu falo a verdade Quem já dizendo isso? É mal educado. Não, fulano, não, é mal educado mesmo. É mal educado. Você falar a verdade, a exortação da Bíblia, fale a verdade em amor. Que mesmo aquela verdade vai doer, mas se você falar em amor, aquela verdade vai ser a graça de Deus demonstrada naquela pessoa. Falar a verdade sem amor é você ser mal educado, grosso, estúpido, inclusive. Agora você tratar com amor, sem ser em verdade, aí você é hipócrita. Não, o amor, fulano está errado, você sabe que ele está errado, você sabe que ele está num caminho errado, sabe que ele está fazendo errado, mas é meu irmão, não sei o quê, tal. Aí você está sendo hipócrita. A verdade sem amor é grosseria. Agora, o amor sem a verdade também é hipocrisia. Então, as coisas têm que andar juntas, a verdade em amor, e a verdade, a graça, ela é sempre apropriada. Uma palavra agradável, temperada com sal, como Paulo está falando aqui, a palavra original tem a ver com que sua palavra seja uma palavra verdadeira, que sua palavra seja uma palavra que fala da verdade em amor, que sua palavra seja aquela palavra que aponta para Cristo. Talvez a palavra agradável vai ser uma verdade que alguém não gostaria de escutar, mas você vai falar em amor, para ser bênção para aquela pessoa. Devemos falar a verdade em amor. Devemos transmitir da graça de Deus na vida das pessoas. Talvez
para reflexão, para a minha mente, para a sua mente, para que você possa pensar isso em casa, no seu coração. Como você pode demonstrar mais da graça de Deus e da misericórdia de Deus no seu dia a dia? Nas suas interações com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, no trabalho. Como você tem demonstrado da graça de Deus? Como você pode demonstrar mais da graça de Deus? Você tem demonstrado mais da graça de Deus ou, de repente, você tem sido mais um juiz? Você tem sido mais elifazento na vida das pessoas? Você tem sido um elifaz na vida das pessoas? Que acusa, que vai lá, você fez isso, tal. Ou você tem demonstrado da graça de Deus? Como o Senhor Jesus Cristo demonstrou na nossa vida? Será que existem situações que nós podemos ser menos críticos e apoiar mais as pessoas? Certamente você conhece pessoas assim, que é crítico com tudo. Você faz tudo certo, mas você fez 99, mas o 1 não deu certo, a pessoa vai reparar no 1 que não deu certo. Pessoas críticas. De repente você é uma pessoa crítica dessa forma. De repente você chega em casa e começa a reclamar de tudo que aconteceu, no trabalho, não sei o que, tal, reclama da esposa, reclama do marido, dos filhos, da casa, se está quente, se está frio, do comer, se está doce, se está salgado, reclama, é crítico. Em que situações nós podemos ser menos críticos e demonstrar mais da graça de Deus? Lembro dos discípulos, lembra quando Jesus estava prestes a entrar na sua última semana, está na casa de Lázaro, comendo lá, e chega aquela mulher com um vaso de alabastro, quebra aquele vaso e derrama no Senhor, e começa a enxugar com seus cabelos os pés do Senhor. Aí naquele momento os críticos se levantam, né? O que é que os críticos falam? Os religiosos falam? O que é que os elifazes da vida falam? Porque um desperdício desse, e você pode ser crítico até com aparente boas intenções, né? Por que desperdiçou? Podia dar aos pobres. Você pode disfarçar a maldade do seu coração de coisas boas. Jesus disse: olha, por que vocês estão criticando ela? Ela fez uma boa ação para comigo. E a história dela vai ser contada ao longo da história. Crítico. Em que situações nós podemos ser menos críticos? E como podemos refletir mais da graça de Deus nos nossos relacionamentos? Talvez isso possa ficar na minha mente, na sua mente, quando você passar pelo livro de Jó e ver esses homens criticando tanto. Lembre do contrário. Lembre da graça de Deus. Como eu não posso ser esse camarada e posso demonstrar a graça de Deus na vida das pessoas. Amém? Domingo, vou estar pregando, vai ser o capítulo 16 e 17. Aí Jó vai responder a esses argumentos aqui de Elifaz. E Jó vai dizer: meus amigos, eu precisava que vocês demonstrassem graça, mas vocês não demonstraram graça. Mas eu tenho uma esperança. Aí a gente vai ver aquele clímax, aquela ideia que Jó teve. Eu precisava de um intermediário. Precisava que alguém intermediasse. Eu precisava que, se de repente eu morresse e voltasse à vida, a gente vai ver que essa esperança vai brotar mais forte no coração de Jó. Uma vez que seus amigos não demonstram graça, ele só pode esperar a graça de um local. Se seus amigos não demonstraram, se sua família não demonstrou, se ninguém demonstrou graça para ele, qual é o único local que Jó pode esperar da graça? De Deus. Ele vai esperar a graça de Deus. A gente vai ver isso no próximo domingo. Vamos orar?